Meu turno começa de manhã, lá pelas 10 da manhã, e vai até o entardecer. Comecinho da noite, todo dia. Todo dia não, exceto domingo. De segunda a sábado, esse é o horário. É o horário que eu saio para trabalhar e o horário que eu volto do trabalho. Num determinado período do ano, eu mudo esse horário para noite, para ajudar a empresa, até porque a empresa me ajuda, etc, etc. Há alguns meses eu fiz essa mudança, né? E ocorreu uma situação que não é algo que acontece só comigo, deve ter acontecido com você que está ouvindo, ou vai acontecer, ou você já ouviu alguém falar. Que são os perigos da noite. Para todo mundo. Há perigos para todo mundo. Principalmente se você mora no Brasil. Muito bem. Estava eu a pegar o ônibus para vir para casa. Umas 9h30 da noite. Você vai me perdoar aí se você me escutar tossindo algumas vezes, é porque eu me recupero de um resfriado. Estou tomando os medicamentos, mas leva um tempo para melhorar. Estou até chupando uma balinha aqui, porque senão eu não consigo falar sem tossir a cada 2 segundos. Enfim. Eu entro no ônibus. O ônibus nem estava lotado. O ônibus estava ali, com as suas cadeiras todas lotadas, mas não tinha ninguém em pé. E demora uns 40 minutos até eu chegar na minha casa. Bom, num determinado local, entram 2 meliantes. 2 rapazes, 2 garotos. Na faixa dos seus 17, 18 anos. Com aquela vestimenta típica que vocês já conhecem, né? Quando eu era menino, interrompendo um pouco a narrativa, quando eu tinha os meus 16 anos, eu também andava com as roupas assim, umas roupas mais largas, uns boné, uns negócios assim, mais parecido com malandro. Perdão. Uma vez a polícia nos enquadrou. Numa determinada rua, nos revistou. E me lembro que o policial disse assim, naquela época, isso já tem uns 20 anos, mais ou menos, tá? 20 anos não, nós temos 15 anos atrás. A época que a polícia tinha um pouco mais de liberdade para fazer algumas coisas. Que os policiais que entravam porque gostavam, não porque queriam só aparecer, tá? Vocês devem entender o que eu tô falando. Enfim. O policial falou pra gente, olha, se vocês querem andar igual malandro, se vocês querem andar igual vagabundo, vocês vão ser tratados igual. Vocês vão ser enquadrados a cada esquina. A cada local que você passar, que uma viatura vê, vocês estão em atitude suspeita. Então, se vocês querem parar com as abordagens, se vocês querem parar de passar por isso, porque não é legal, ninguém gosta de passar por isso, é melhor você se vestir melhor. Se vestir igual malandro, vai ser tratado igual malandro, não adianta. E de fato, ele tinha razão. Porque anos mais tarde, eu mudei o meu estilo, né, de me vestir, de andar, de falar. E nunca mais fui abordado, nunca mais. A polícia passa por mim hoje e nem me olha. Por 2 motivos. Um, porque eu não sou mais suspeito. E outro é porque a maioria deles está olhando o celular dentro do carro, dentro da viatura. E vocês vão entender porque eu estou falando do celular na viatura. Voltando à história do ônibus. O ônibus, seguindo seu trajeto, aqueles 2 rapazes entraram, foram para a parte de trás do ônibus, onde eu estava, e começaram a observar o pessoal que estava com o celular na mão. Eu vou escutando música, eu não abro mão do meu fone de ouvido, porque eu não gosto de escutar lorota nem da ida nem da volta, de ninguém. Eu não gosto que converse comigo também. Se eu não conheço a pessoa, principalmente. Também conversar dentro do ônibus tem uma pessoa que eu conheço muito, senão eu nem olho. Eu gosto de escutar meu som, é uma terapia. Eu desço a 1 km do meu trabalho para eu poder ir a pé. Tanto para ir, tanto para voltar. Faça chuva ou faça sol. Eu faço esse trajeto a pé de 1 km escutando a minha música. Porque é uma terapia para mim, é uma coisa que eu aprendi lá no início do meu despertar. E eu não abro mão mais. Quem faz caminhada, quem corre, quem tem esse tipo de terapia sabe exatamente o que eu estou falando. Enfim, senhores, acontece que num determinado ponto
aqueles rapazes foram ficando mais ociosos, mais assim, ansiosos, aliás. No meu entendimento, eles já estavam prontos para fazer o assalto deles ali. Não tinha muita gente no ônibus, como eu falei, o ônibus estava lotado, só as cadeiras, em pé, só tinham eles ali. Entrou umas duas mulheres e tal. E o ônibus, pelo que eu observei, tinha 3 ou 4 caras, comigo incluindo. O resto era tudo mulher, garota jovem ou essas mulheres mais velhas, né, essas tiazinhas. Há um alvo muito fácil. Enfim, eu já matutei na minha cabeça, digo, eu vou descer daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou descer, eu vou pegar um Uber e vou embora. Eu não serei roubado hoje. Chegando perto de um ponto turístico aqui da cidade, eu disse, é bem ali que eu vou descer. E eu me levantei. Quando eu me levantei, os dois me olharam. Eu olhei na cara dos dois e fui caminhando até perto da porta. Puxei a campainha, levei a mão no meu bolso direito, abri o meu canivete dentro do bolso e fiquei segurando ele dentro do bolso. E, né, ali esperando o ônibus parar para me descer. Quando o ônibus ia parar, eu observei uma viatura da PM, assim, parada, com 2 PM dentro, um homem e uma mulher. Um PM e uma PFEM. Pra quem não sabe o que é PFEM, é PM feminino. O ônibus parou. Na minha cabeça, muito simples. Vou descer, vou até a viatura e vou relatar o que eu acho. Vou fazer uma denúncia. O ônibus parou, abriu a porta, eu desci e fui até a viatura. Eu fui andando assim mais ou menos uns 30 metros até a viatura e o ônibus foi embora. E eu fui andando ali de direção à viatura e os 2 PM estavam olhando o celular, olhando pra baixo assim, sabe? Eles nem viram chegar. Cheguei na janela assim, a menina, a PFEM, chegou a tomar um susto, né? E eu falei, olha, seguinte, boa noite, eu vim naquele ônibus ali, tem 2 elementos ali antes do suspeito, eu acho que eles vão roubar o ônibus. Eu não consegui ver arma, mas a característica e o comportamento é muito semelhante àqueles que fazem assalto, ou que fazem furto, enfim. O ônibus tem poucos rapazes, muitas mulheres, é um alvo fácil. O ônibus, ele vai fazer um trajeto e vai chegar num momento em que ele passa por uma rua que é muito escura. Eu acho que é ali que eles vão roubar, porque eles conseguem escapar pela escuridão e a vastidão da noite ali. Aí o PM, o cara, né, que tava no volante, falou assim, e você vai embora como? Essa foi a pergunta do cara, e você vai embora como? Eu falei, eu vou chamar um Uber e vou embora. Mas eu preciso que, né, vocês vão ali e verifiquem essa situação. Não deixar o povo ser roubado. Ah, não vamos verificar. Pode deixar. Falei, tudo bem, boa noite. Isso aí. E fui pro ponto onde eu tinha descido. E chamei o Uber. Sério, o ônibus foi embora. O Uber veio em poucos minutos, 3 minutos o cara tava ali. É um ponto turístico, né? Entrei no Uber, fui embora e os caras nem ligaram o carro. Os caras nem ligaram o carro. Aí o que aconteceu? Eu cheguei. Me lembro que um vizinho meu tava dentro do ônibus. Era um dos caras. Eu falei que tava em 3, 4 caras. E comigo contando. Um deles era um vizinho meu. Eu cheguei primeiro, óbvio, né? Entrei. Fechei a porta, jantei, tomei banho, fui dormir. No outro dia, o vizinho comentou comigo que o ônibus foi roubado bem naquela rua escura, onde tinha mato, né, uma vastidão enorme, e os garotos roubaram o ônibus. E alguns celulares, roubaram o dinheiro do ônibus e alguns celulares. E foram embora. E os policiais não fizeram nada. Aí você vai me falar, mas não é novidade. Não é novidade, mas nem por isso deixa de revoltar a gente. Então, qual é a lição? A lição é siga o seu instinto. Desenvolva bastante seu instinto, a sua intuição, porque ela nunca vai te colocar em enrascado. Já falava isso em vários vídeos meus. Falo e vou continuar falando. Quando você sentir que tem alguma coisa errada, é porque tem. É porque alguma coisa dentro de você consegue ir em lugares que você fisicamente não consegue ir. É o que eu chamo de espírito, né? O seu espírito, ele consegue ir em alguns lugares e trazer umas informações para você que nem que você tivesse fisicamente lá, você saberia tão perfeitamente como o seu espírito sabe, como a sua parte desperta sabe. Então, não ignore. Não ignore, porque
Ele não vai te colocar em enrascada. E não conte com outras pessoas para salvar você também não. Porque não vão salvar. Porque muitos daqueles que são pagos para nos fazer a proteção não vão fazer. Eu não estou falando de todos, gente, é óbvio. Porque tem um monte de policial aí que faz jus ao salário, faz jus à farda que veste. Mas, cara, tem cara que é só por Deus. E o problema é que se você precisar da ajuda, você tem que quase que implorar para Deus para que mandem uma viatura com 2 caras que tem sangue no olho. Porque se mandar 2 bunda moles, você tá fudido. Me lembro muito bem, quando meu irmão foi assassinado, os policiais que chegaram na minha casa. O policial tava tremendo mais do que a gente. Eu vi o meu irmão tomar 14 tiros. E eu não tava tremendo igual aquele policial. Entendeu? Não tava. Eu vi isso. Eu tinha 11 anos quando eu vi isso. Então não é porque o tempo passou, tá? É que, cara, tem cara que não serve para esse trabalho. É simples. Tudo bem. Tem direito do cara de prestar o concurso. Mas na minha visão, tem cara que não serve para isso não. Porque para ser policial no Brasil, onde quer que seja, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Goiás, na Bahia, no Paraná, em Santa Catarina, onde for, tem que ter sangue no olho. Tem que ter sangue no olho todo momento. Não tem descanso. Não tem. Mas muitos daqueles que estão lá não têm esse entendimento. Então é só torcer para que nada os pegue de surpresa como eu peguei aquele dia. Né? Se eu fosse um bandido, se eu fosse um maluco, o que poderia ter acontecido, né? Mas enfim, é um relato pequeno que trago de volta aqui pro canal para que a gente possa refletir acerca disso. Eu tomo muito cuidado por todos os lugares onde eu ando. Mas tem hora que você, do nada, é emboscado. E aí você tem que achar uma saída. Não tem outro jeito. Eu espero que todos estejam bem. Que estejam seguindo suas vidas da maneira que quer. Não da maneira que outras pessoas querem. Eu espero que ao longo do tempo vocês conquistem, né, os seus objetivos. E contem para nós aí alguns relatos da sua opinião. Sempre com educação, obviamente. Eu, quando puder, vou lançar um conteúdo ou outro. Eu sei que estou devendo, estou em dívida com vocês. Mas realmente o meu tempo é bem curto. Eu lembrei dessa história agora de manhã porque eu estava vendo um filme. E aí eu lembrei da história e quis trazer para vocês aqui. Tá? São muitas situações do dia a dia, gente. Assim, que por mais que você seja inserido novamente a Matrix, né, como foi tão falado uma época, você não retorna para lá. Eu acho o cara que despertou verdadeiramente, ele nunca mais volta para o que ele era antes. Nunca mais volta. É mais ou menos o cara que se livra do álcool ou do cigarro. Definitivamente, cara, eu quero parar de fumar, ou eu quero parar de beber, ou eu quero parar de me drogar, tá? O cara que entra de cabeça, ele nunca mais volta. Ele não consegue suportar o cheiro do cigarro. Ele não consegue passar na frente de um boteco e ter boas lembranças. Ele tem repulsa. E assim é também com o despertar. Por isso que eu falei uma vez num vídeo meu. Uma vez não, falei algumas vezes isso. Que quando você desperta verdadeiramente, aquele ali é realmente o seu aniversário. Aquela data, de fato, a sua data de nascimento. Porque a data que você comemora todo ano, ela é uma data de existência, né? Por exemplo, eu tenho 32 anos que eu existo no mundo. Mas há quantos anos eu vivo, né? Meu Deus, dos 27 pra cá. Quantos anos eu tenho de verdade, de vida, de liberdade, de despertar, entende? Mais ou menos essa é a forma que eu vejo. Eu acho que todos vocês também pensam assim. Então não ignorem o instinto de vocês. E não pensem vocês que por você estar aí focado no seu estudo, ou fazendo um trabalho meio autônomo, que quando você voltar para o mercado de trabalho, quando você voltar por meio da multidão, que você vai fraquejar, porque você não vai. Se você, de fato, despertou, você nunca mais volta. Aí tem uma outra questão. Que tem gente que volta para lá, não arrega, né? Não fraqueja, mas também não consegue conviver com aquelas pessoas.
fica muito revoltado, assim, se revolta demais com as coisas, sabe, não consegue. Aí entra, aí entra a solitude que a gente tanto fala, né? Que é se você está sozinho ou acompanhado, você está bem de todo jeito. E que você consegue ter uma boa camuflagem, você consegue ter uma boa visão das coisas e você consegue conviver com as pessoas mesmo sabendo que o pensamento delas, na sua visão, é equivocada. Né? Até porque elas olham para você e vão pensar que o seu pensamento, na visão delas, também é equivocado. E você tem que saber lidar com esse tipo de coisa caso você queira progredir. Caso você queira ter o mínimo da paz, que é o nome de um título de um podcast meu também. Tá? É o mínimo da paz. É você saber que você não controla as outras pessoas. Você controla apenas as suas ações. E elas podem pensar o que quiser. Podem agir da forma que quiser. Cabe a você se defender, se proteger dessas coisas e continuar trilhando o seu caminho. Então não pense você que se voltar para o trabalho comum, que se tiver que ir para uma faculdade, que você vai se corromper. Porque você não vai. Se você despertou de verdade, você não vai se corromper. Fica tranquilo. Vai, confie em si. Beleza? É isso. Esse conteúdo está sendo gravado às 7 da manhã de domingo. Foi o tempo que eu achei para fazer um conteúdo. Vou lançar para vocês e vocês comentam aí. E é isso. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por sempre estarem aqui. Por, apesar da minha ausência, não terem saído, né, do canal, terem ficado. Esse canal, para mim, representa muita coisa. Representa um nascimento. Eu não pretendo desativá-lo. Uma vez eu até pensei nisso, mas eu não pretendo desativá-lo. Ele vai ficar assim, do jeito que ficou. Um tempão sem eu postar, de repente eu posto um negócio, de repente eu consigo ser mais frequente, de repente eu faço um conteúdo quando der tempo. Mas fica aí para você relembrar sempre e saber, ter certeza que você fez parte de uma boa parte da minha vida. De uma boa parte, aquela parte feliz da minha vida você fez parte. E eu espero ter feito parte também da sua. Tá bom? Muito obrigado a todos, novamente. Um grande abraço. Até mais.